O tema da minha mensagem hoje é o preço de não dar ouvidos ao Evangelho. Olha o que diz, Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou adiante de si, de 2 em 2, em todas as cidades, lugares aonde ele havia de ir. Algumas versões estão 70, né? Mas 70, 72 é que dá uma diferença ali nos manuscritos, por isso vai ver, mas não influencia nada. Verso 2. E dizia-lhes: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver algum filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Essa parte eu já preguei a semana passada, há 2 semanas, né, que tinha a ver com isso aqui, e eu vou enfatizar mais do versículo 10 ao versículo 16, que diz assim: mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto: o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvesse realizado os milagres que houve em vós realizaram, há muito elas teriam se arrependido, assentados à cinza, com roupas de saco. Por isso, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, serás elevado ao céu, descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha para cá, por favor. Como eu falei, eu não vou gastar muito tempo aqui na primeira parte, justamente por conta disso. Eu acho que há 2 domingos eu falei sobre a questão do sustento do sacerdote. Como ele diz aqui, né? Olha, onde vocês estiverem, oferecerem de comer, vocês comam. Digno ao trabalhador do seu sustento. E eu expliquei, então, a questão de como o pastor deve ser sustentado pela igreja. Eu falei isso algumas semanas atrás aí. Por isso que ele vai dizer, né, bolsa, alforge, sandália. E Paulo também vai dizer, né, aquele que anuncia o evangelho, né, que viva do evangelho. Mas então aqui a partir do versículo 10 em diante, se você ler com calma, você vai ver que Jesus ele começa a dizer maldições terríveis que cairão sobre aquelas pessoas que ouvem o evangelho com os ouvidos, mas não obedecem à mensagem da Escritura. Que elas, quanto mais ouvem e menos praticam, Jesus vai dizer que elas acabam entulhando sobre si mais desgraça, mais punição. E ele vai fazer algumas comparações aqui horríveis para levar a mim e a você, de fato, a termos temor a Deus. Ele vai condenar assustadoramente pessoas que têm oportunidade, assim como vocês estão tendo hoje, assim como as pessoas que estão na internet, que ouvirão na rádio posteriormente. E ele vai condenar assustadoramente pessoas que ouvem o evangelho e mesmo assim não andam de acordo com o evangelho. O Jesus de Lucas é muito, mas muito diferente do Jesus da maioria das igrejas gospel de hoje. O Jesus aqui de Lucas é um Jesus que se ira, que condena, que amaldiçoa. Eu sei que hoje falar isso de um púlpito cristão é quase que uma heresia. Como assim? O meu Deus não age dessa forma. É porque o seu Deus não é o Deus da Escritura. E nós precisamos conhecer a este Deus, o Deus da Escritura. Eu já vi muitas vezes, né, alguns preletores, pregadores dizerem assim: olha, você precisa conhecer Jesus de uma forma mais íntima, ter intimidade com Deus. E na maioria das vezes, o que é isso, né? Conhecer Deus de forma mais íntima para essas pessoas. É você ir a um culto, cantar aquelas músicas melosas que a estrofe repete 15 minutos, chorar, ficar lá igual um doido, dizer: Deus. E eles pensam que isto
é conhecer a Deus de uma forma mais íntima. Pular, gritar, chorar no culto. Nada contra você chorar, se alegrar na presença do Senhor. Mas isso não tem a ver com conhecer a Deus de forma profunda e de forma íntima. Nós só conhecemos a Deus de uma forma íntima e profunda quando nós conhecemos a Escritura. Quando nós tiramos dos nossos pensamentos todos os preconceitos formados pelo nosso coração pecaminoso e decidimos de fato ficar com Deus que a Escritura apresenta. Você pode ver, o meu objetivo aqui não é, semana após semana, entreter você. Não, eu não fico estudando a semana toda para vir aqui entreter você, para que você saia bem. Eu não fico pesquisando livros para que eles contem uma ilustração fantástica que eu vim aqui e conte para você, para te fazer sair motivado. Um dos motivos que nós pregamos de forma expositiva é justamente por isso. Não tem como fugir de assunto nenhum. Pode ver lá no nosso canal no YouTube, só sobre Romanos, que eu acho que foi a exposição mais longa que eu fiz até hoje. 16 capítulos de Romanos, tem 110 pregações. Lucas, começamos capítulo 10, essa é a pregação número 56, se eu não me engano. É por isso que nas quartas-feiras eu estou falando sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre soteriologia, esses assuntos que a princípio podem parecer difíceis, mas são assuntos que mostram de fato quem Deus é para que você possa crescer em Deus. Esse é o objetivo, não é que você venha da sua casa, talvez com uma vida toda torta, e saia daqui motivado consigo mesmo. O objetivo é que nós conheçamos a Deus a cada dia. É por isso que quando as pessoas dizem assim, olha, o meu Jesus, ele não manda ninguém para o inferno. Eu sempre retruco, mas o seu Jesus você o conhece com base em quê? Na maioria das vezes elas não sabem responder. Eu digo assim, o seu Jesus, que não manda ninguém para o inferno, ele desceu do céu, se apresentou diante de você e disse que ele não manda ninguém para o inferno? Face a face assim? Não, pastor, até parece, né? Ele apareceu então para algum conhecido seu, a uma pessoa fidedigna, né, que você realmente confia, e essa pessoa veio e te disse, olha, Deus apareceu para mim e falou que ele não manda ninguém para o inferno. Não aconteceu isso? Ele diz, não, pastor, claro que não. Então, com base no que você disse que Deus não manda ninguém para o inferno? Com base naquilo que eu acredito. Você percebe que uma pessoa ela acaba fazendo um ídolo, acaba fazendo um Deus que não existe, que não tem nada a ver com a Escritura. Ela não viu a Deus, ninguém que viu falou para ela. É por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu nunca tive revelação nenhuma, nunca vi Deus, Deus nunca falou comigo. Deus falou com os apóstolos. E esses homens que deram a vida, porque viram esse homem, eu confio no testemunho deles. E é sobre o Deus que eles pregaram que eu prego constantemente. É assim que eu e você conhecemos a Deus. Não devemos fazer um Deus a nossa imagem e semelhança. Porque ídolo, você pensa que ídolo é apenas uma imagem moldada de gesso, madeira, ou seja lá qual material for. Não, não é. Atos vai dizer que Deus, o Deus de muitas pessoas, também é aquele formado pela arte e imaginação do homem. Aquele Deus onde você usa meio que um Frankenstein, né? Você pega, calma aí, essa passagem que eu gosto, opa, põe aqui. Opa, puxa essa aqui para cá, esse Deus eu gosto. Ah, não, Apocalipse, o que é Deus tirando? Não, esse corta. Não, não é Deus. Esse não é Deus. E com base nisso, eu quero passar 2 princípios hoje aqui. Põe ali o primeiro, por favor, Miguel. O primeiro princípio é o seguinte: rejeitar a igreja é rejeitar a Cristo. Olha o que vai dizer o versículo 16 de Lucas 10. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aqui, não é os apóstolos. Não são os apóstolos que estão indo. Jesus chama 70 discípulos. Comissiona-os e diz assim, vão. Vão e levem o evangelho. Qualquer pessoa que, de uma forma fiel, abre a Escritura, lê de forma correta, a expõe de uma forma fidedigna e aplica da forma correta. Nós acreditamos que quando assim é feito, é o próprio Deus falando à congregação. Quando a Escritura é lida, interpretada e aplicada da forma correta, independente de quem seja. Pastor, líder de pequeno grupo, um ministro do louvor, ou qualquer outra pessoa que não tenha nenhum cargo em si eclesiástico. Quando a pessoa lê a Escritura de forma correta,
interpreta da forma correta e aplica da forma correta. É como se o próprio Deus estivesse falando à igreja. Então, quando você, de forma deliberada ou se fazendo de sonso ou sonsa, decide não dar ouvidos àquilo, o que você está fazendo é não dando ouvidos ao próprio Deus. Você está rejeitando o próprio Senhor. É por este motivo que o desigrejado, ele é um desviado. As pessoas ficam bravas, você não pode falar todo desigrejado é desviado. É sim. Porque o que é o desigrejado? É aquela pessoa que ela diz que ela acredita em Deus, mas ela não consegue se sujeitar à igreja, a um pastor, a estar junto com os irmãos. A pessoa que diz assim, já viu aquela frase? É mais ou menos no sentido, né? Fora da igreja, mas sempre com Deus. É desviado, irmão, é desviado. O que essas pessoas, na verdade, estão dizendo é o seguinte: eu, como não tenho coragem de dizer, eu quero uma vida de pecado e que ninguém me cobre, o que eu faço? Eu digo que eu tenho Deus, mas não vou à igreja. Simples. Mas o que ela está dizendo, em outras palavras, é: eu apenas quero pecar em paz, sem que ninguém venha me cobrar. Ah, pastor, mas calma aí. Eu conheço pastores picaretas, sem vergonha, e tem, infelizmente tem. E aos montes. Não queria dizer, mas tem aos montes. Mas não apenas pastores picaretas, homens de Deus também erram, falham. E as pessoas às vezes pegam um erro, às vezes de um servo de Deus, e por conta daquele erro eles dizem, nunca mais vou à igreja. Você faz assim com a medicina? Alguém já fez isso? Olha, isso aqui não é piada. Esses dias ligaram na minha casa, do hospital regional aqui perto, e minha mãe faz um ano que ela faleceu, e ligaram lá, e, aqui do hospital regional e tal, né? Eu pensei que ia falar alguma coisa referente a ela, né? É do contato da Benedita Terezinha da Silva? Sim. É minha avó, a mãe da minha mãe. Então, saiu o exame dela, para ela vir fazer. Eu falei, moça, fazem 10 anos que minha avó morreu. 10 anos. Tem gente assim? Infelizmente. Tem médico picareta? Uma vez eu assisti uma matéria no Fantástico dizendo isso, né? Se eu não me engano, chama a máfia das próteses, onde médicos que juram ali, né, na formatura, fazer o melhor para o paciente. E então esses médicos, que eles faziam? Eles operavam as pessoas sem ter necessidade, simplesmente para ganhar comissão em cima da prótese que a empresa vendia. Você imagina abrir você simplesmente para ganhar comissão? Médicos formados. O que você faz diante de médicos picaretas assim? Nunca mais vou procurar médico, eu vou me operar. Você está com um problema, o que você faz? A faquinha de pão lá, né? Abre, costura com a agulha depois. Você não faz isso. Quando você encontra médicos sem vergonhas, o que você faz? Você procura médicos melhores, que também tem aos montes. Mas por que em relação à igreja, se um pastor erra, ninguém presta mais? Nunca mais vou procurar ninguém. Nunca mais vou à igreja. É apenas desculpa para pecar em paz. E aqui nós vemos Jesus condenando os pecadores impenitentes. O que seria o pecador impenitente? É aquele que não quer se arrepender. Eu sei que às vezes, dependendo do pecado, algumas coisas nós somos confrontados e vai um tempo para haver determinada mudança. Mas é necessário que haja a convicção de erro e que haja o desejo de mudarmos quando nós somos confrontados. Aí o meu Jesus não condena ninguém. Engraçado, né? Aqui ele está condenando. Nunca leu Apocalipse? Aqui também, ele está condenando, falando um monte de maldição em cima do povo. Como assim? Você nunca leu o Antigo Testamento, onde Moisés vai lá e pede para metade do povo ir ao Monte Gerizim e metade ao Monte Ebal, e olha, vocês vão proferir as bênçãos sobre o povo de Deus, a bênção sobre aqueles que obedecem, e vocês as maldições sobre aqueles que desobedecem à palavra do Senhor. Portanto, quando você ouvir assim, olha, eu prego Jesus, mas um Jesus que não julga e que nem condena, um Jesus que não é como o Jesus malvado dos cristãos, principalmente dos reformados, né? Não, meu Deus não é como o Deus deles. Se você ouvir essa frase, que eu não prego um Deus de ira, um Deus que condena, eu te aconselho, levante-se e vá embora. Não volte mais a essa igreja, porque este é um falso homem de Deus. Está ali apenas para enganar você. Fuja, porque
Essas meias verdades são piores do que mentiras completas. Essas pessoas que às vezes pegam uma parte da Escritura, porque é verdade que Deus ama? Óbvio que é. A Escritura deixa explícito, né? E Deus amou o mundo de tal maneira. E então eles dizem, por isso que eu não prego Jesus que condena, eu prego apenas Jesus que ama. Ou seja, é uma parte da verdade, é uma meia verdade. E uma meia verdade traz mais desgraça do que uma mentira completa. Se Jesus tivesse pregado o evangelho que a maioria dos pastores prega hoje, ele jamais teria sido crucificado. Se ele pregasse essa mensagem melosa, sentado num banquinho dizendo, meus lindos, e jamais confrontar o povo, ele jamais seria crucificado. Por isso a importância de você, né, como diz a Escritura, olha, vede como ouvis. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. O Senhor, ele é extremamente misericordioso para com o pecador arrependido, de dar inúmeras chances. Mas com pecadores arrependidos, com aqueles que ouvem a mensagem de forma sistemática e ainda assim não se arrependem, não mudam de atitude, você vai ver, ele é implacável. Mais do que com os ímpios. Implacável. O discurso de Jesus para que as pessoas se convertessem não era, Deus te ama. Não, não era. Essa é apenas uma parte do evangelho. Se você ler Lucas e Mateus, você vai ver, tanto Lucas como Mateus, eles sintetizam a mensagem de Jesus em uma frase. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pastor, isso significa que Jesus apenas pregava isso? Abra uma Bíblia comigo lá, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E para vocês eu vos digo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E para vocês também. Significa que ele falava só isso? Óbvio que não. Eles pegam todo o discurso de Jesus durante 3 anos, e então eles sintetizam em apenas uma frase. A mensagem do arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo. Se você ouve constantemente um pastor, um pregador que seja, não importa se é o seu pastor, se é o pastor da internet, e a tônica da mensagem dele não está constantemente batendo nessa tecla, arrependimento, arrependimento, arrependimento. Ele está pregando tudo, menos a Escritura. Foi assim que os discípulos descreveram a mensagem do nosso Senhor. Advertência. Por isso que Jesus, ele expunha os erros das pessoas. Você pode pensar assim, Jesus era um cara zen, nunca falava nada. Não, ele expunha de forma explícita. É por isso que os homens de Deus seguiam o mesmo caminho. Você lembra exatamente o que João Batista fez? Ele chega lá diante de Herodes, rapaz, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Meu irmão, você fala isso para um rei, que tinha o poder de arrancar a sua cabeça, e de fato arrancou, né? Óbvio. Homens de Deus seguem o exemplo de homens de Deus do passado, dos profetas de Jesus Cristo, e confrontam. E você vai ver que um tratamento muito mais rigoroso vai ter, sabe para quem? É para vocês aqui, para vocês, para nós, que constantemente ouvimos a palavra. Eu acho tão interessante a vida do profeta Jeremias, que Jeremias, ele prega durante toda uma vida, acordando de madrugada e pregando até a noite, em lágrimas, chorando. E Jeremias vê o povo pecando. E ele, em lágrimas, dizendo, olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque se vocês não mudarem de atitude, o que vai acontecer? A Babilônia vai vir, vai destruir vocês. Arrependam-se, mudem, deixem esses deuses pagãos e voltem para o Senhor. Essa era a tônica da pregação de Jeremias. Então, os falsos profetas pregavam diferente. Havia um homem chamado Ananias, que a mensagem dele era um pouco diferente de Jeremias. Sabe qual era a mensagem dele? Jeremias disse que vai vir desgraça sobre vocês. Não vai não, gente. Deus é amor. Até parece um Deus bravo desse jeito, né? Parece muito com aquilo que nós vemos hoje ou não? Você consegue perceber que mudam-se os tempos, os profetas, mas sempre vai ter o lado da verdade e o lado dos falsos? Jeremias era categórico em dizer, se vocês, povo de Deus, a pregação dele era para o povo de Deus. Se vocês, povo de Deus, não se arrependerem dos seus pecados, as suas mulheres serão estupradas, seus filhos serão mortos, seus homens serão decapitados, aqueles que não forem mortos à espada serão levados como escravos para a Babilônia. Por isso arrependam-se.
E o povo preferia ouvir Ananias. Aquele falso que dizia: Deus de modo algum vai fazer isso. Onde já se viu? Deus punir o seu povo? Não vai. O povo dava ouvido para esse homem. E sabe o que é interessante? O povo não ouve Jeremias e acontece o quê? A Babilônia vem, mata, estupra as mulheres, mata a criança de colo. Os poucos que sobram são levados cativos como escravos. Aí então lá na Babilônia, o povo escravo, está o homem de Deus de novo falando. E está o falso profeta de novo falando. A diferença é que lá o falso profeta dizia assim: ó, pessoal, deu errado, né? O que eu falei ali, né? Deu errado, felizmente. Mas nem isso ele assumia. O seguinte, a gente está aqui, estamos sendo escravos, mas é por pouco tempo. 2 anos a gente volta para casa, fica em paz. E Jeremias está ali, ouvindo aquele falso dizer. Põe ele, por favor, Jeremias 28:8. Olha o que vai dizer Jeremias 28:8. Jeremias dizendo assim: os profetas que houve antes de mim e de ti, falando em relação a esse falso profeta, Ananias, os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Jeremias está dizendo que é o seguinte: o filho do capeta, todos os homens de Deus que vieram no passado, eles profetizaram miséria, desgraça, morte para aqueles que não se arrependiam. Você está destoando da mensagem deles. Alguém está errado? Era isso que ele dizia. E então, sabe o que Jeremias disse? O povo ali, porque você imagina, o povo sendo escravizado. Jeremias: 2 anos voltaremos para a nossa terra. Aleluia! Glória a Deus. É os profetas de hoje em dia que ficam dizendo, né? A sua vitória está chegando. Quem crê, diga amém. Ou pior, né? No Facebook: Deus tem algo bom para você. Se você acredita, digita amém. Meu irmão, você acreditar nisso aí, pelo amor de Deus, né? Pastor, põe amém, porque vai que essa vez acertou, né? Esse era o falso profeta? Então o povo escravo, Jeremias vem e diz assim: quantos anos ele disse? 2 anos? Eu vou dizer para vocês o seguinte: 70. 70 anos. 70 anos como escravo, para que só depois vocês possam voltar para a terra de vocês. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é o seguinte: vocês vão morrer escravos por conta do pecado de vocês. Seus filhos vão voltar, mas toda essa geração vai morrer escravo. Se ouve isso aí, dá para desanimar, óbvio que dá, né? É por isso que as pessoas preferiam ouvir o outro homem, o falso homem. Mas quem estava certo, mais uma vez, era Jeremias. Aqui Jesus ele faz a comparação com aquele povo que ouve constantemente a palavra de Deus e não se arrepende. Então, ele usa o exemplo de Sodoma. O que você acha que aquele povo de Sodoma precisava ouvir? Eles precisavam ouvir: olha, Deus não te julga, Deus ama vocês, meus lindos. Você acha que é isso que o povo de Sodoma precisava ouvir? Ou o povo de Sodoma precisava ouvir: vocês são imorais, pervertidos, arrependam-se dos seus pecados, senão a mão de Deus vai pesar sobre a vida de vocês. Essa é a mensagem. Eles não precisavam de ânimo, eles precisavam ser confrontados. Eles precisavam ser advertidos. Porque se você anima um homem que está indo para o buraco, você apenas está adiantando a sua queda para o precipício. Você não está fazendo um bom serviço. O genuíno amor é aquele que confronta, é aquele que expõe, é aquele que às vezes nos machuca. Porque hoje em dia não pode, né? Hoje em dia, gente, imagina fazer alguém sofrer. Não pode. Então, às vezes, nós usamos meias verdades e esquecemos que a meia verdade é algo demoníaco. O verdadeiro amor, ele confronta, expõe o erro, mostra o caminho correto. Fora disso, não é amor. É apenas bajulação. Apenas querem fazer com que o seu ego fique a cada dia mais inflado. E segundo, para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio,
A quem mais é dado, mais é cobrado. Acompanhe comigo o versículo 12 até o 15. Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvesse realizado os milagres que entre vós realizaram há muito tempo, eles teriam se arrependido, assentados sobre a cinza com roupas de saco. Por isso, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado ao céu, descerás até o inferno. Haverá mais rigor para vocês. E esse vocês aqui que Jesus está falando, é vocês, aqui ó, vocês aqui, ó, todos nós aqui, ó. Pessoal da internet, tudo. Esse vocês aqui somos nós. Não é eles. Entenda, isso é para você. É para mim, é para todos aqui. Mais rigor haverá para nós do que para Sodoma, para Tiro e Sidom. Jesus aqui, ele está comparando aquelas pessoas que ouvem o evangelho e não se submetem. Ele está dizendo que a vida delas, o castigo sobre elas será uma desgraça maior, não é nem igual, maior do que a desgraça sobre Sodoma. Você lembra como que era o povo lá de Sodoma, né? O povo lá era pervertido nível hard. O povo queria ter relação íntima até com anjo. E então Jesus vem e diz, eles serão castigados assim como foram. Lembra o contexto? Sodoma destruído com fogo e enxofre? É que às vezes você não pensa, né? Imagina aqui, ó, em Sodoma tinha gente igual aqui, ó, pessoa de mais idade, pessoa de meia idade, pessoas com criança de colo. Você imagina uma cidade descendo fogo do céu e consumindo senhoras de 70 anos, que talvez tinham dificuldades para levantar da cama? Você consegue imaginar descendo fogo do céu e consumindo mães com criança de colo? Mulheres grávidas? A gente passa batido, a gente não pensa. Mas foi exatamente o que aconteceu. Pastor, que desgraça. Tem algo pior. É você ouvir o evangelho e não obedecer. Esta é a comparação. A desgraça sobre a sua vida será pior. Se isso não te faz ter temor a Deus, eu não sei o que mais pode fazer com que você tenha. Depois ele vai falar sobre o juízo, sobre Tiro. O versículo 13 ele diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvesse realizado os milagres que entre vós realizaram. Tiro fazia parte de uma rota comercial, era um povo muito rico. Bicicleta ainda. Se é uma motona, você pensa, né? Nossa, motona, bicicleta de motor. Olha para cá, por favor. Tiro fazia parte de uma rota comercial muito forte, muito rica de sua época. Riquíssima. Tanto é que em Isaías vai dizer que ali era a feira das nações. De tanta riqueza que passava por ali. O rei Salomão, o homem mais rico da escritura, ele vai comprar madeira para construir o templo. Sabe onde ele compra? Tiro. Para você ter uma ideia de quão rico era este povoado, essa cidade. Eles eram tão ricos que Isaías vai dizer que o rei de Tiro, ele era tão arrogante que ele se dizia que era Deus. Tem porquê também, né? O cara dono do lugar mais rico do mundo, eu sou Deus. Exatamente isso que ele dizia. Só que Ezequiel, ele começa a elencar a desgraça que veio sobre Tiro. Em Ezequiel 26, ele vai dizer assim, versículo 3, farei vir nações contra vocês. Versículo 4, seus muros serão destruídos. Versículo 6, suas filhas serão mortas. 12, suas riquezas serão roubadas. 13, cessará a música, a arte, o entretenimento. Acabou tudo. Versículo 14, farei de vocês uma rocha e nunca mais vocês serão reconstruídos. E de fato nunca mais foi. Nunca mais. Pior do que essas desgraças, Jesus diz, é vocês que ouvem o evangelho e dizem, não vou obedecer, não vou fazer.
Esta é a comparação que o nosso Senhor está dando. Depois ele vai dizer a respeito de Cafarnaum. Cafarnaum, em Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus foi morar ali em Cafarnaum. Foi praticamente a base do ministério dele. Operou inúmeros milagres em Cafarnaum. Jesus estava ali pessoalmente fazendo milagres, pregando para tudo que é lado. E ainda assim, aquelas pessoas tendo a oportunidade do próprio Cristo estar ali. Não, ali não era alguém falando a respeito do Evangelho. Era o Verbo falando a respeito dele mesmo. Ainda assim, eles não deram ouvidos. Cafarnaum foi destruída. Acabou. Isso não apenas de forma alegórica, de forma literal. Tanto é que William Hendrickson, comentando a respeito desta parte do Evangelho de Lucas, ele vai dizer que Cafarnaum, de fato, sumiu do mapa. Ele diz que a localização de Cafarnaum foi um objeto de discussão porque ninguém sabia onde estava aquele local. Aí, se você ler o Salmo 10, versículo 16, que diz assim: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Ele tem este poder de forma literal de fazer com que aquele povo rebelde, que não se dobra diante da mensagem, evapore, suma. Povos poderosos, que de fato têm muita história para contar, viraram pó por não obedecerem a Deus. E nós? Olha para o próprio Império Romano da época de Jesus Cristo. Gente, aquilo ali era um império. Décadas e décadas de pujança. Hoje, história. Babilônia. Os babilônios eram muito fortes. Hoje em dia, as pessoas conseguem apenas montar com base em alguns relatos os jardins suspensos da Babilônia, porque ninguém sabe onde está mais. Acabou. Tudo virou pó. E então, Jesus vem e diz assim: eu arrasei com esses povos pagãos, e eu posso fazer coisa muito pior a vocês, que semana após semana, domingo após domingo, ouvem a mensagem do Evangelho e ainda assim não se dobram. Ainda assim decidem viver em desobediência. Hoje, meu irmão e irmã, você tem pregações semanais aqui na igreja. Você tem centenas de pregadores no YouTube à distância de um clique. Você tem mensagens boas espalhadas para todos os lados através das redes sociais. Hoje você tem uma Bíblia aí no seu smartphone, no seu iPhone, com inúmeras versões que você pode ler, que você pode consultar, coisas que na antiguidade as pessoas morriam porque liam a Bíblia escondido. Era raríssimo. Você tem a oportunidade. O que isso diz? Que você será muito mais cobrado, porque a quem mais é dado, mas é cobrado. Pastor, preferia não ter ouvido então. Acabou, já ouviu. Já era. Não tem como burlar sua consciência. Não tem como. Seremos muito mais cobrados. Por isso que todo culto é algo solene. É algo extremamente grave. Grave por quê? No Antigo Testamento nós vemos que era necessário que um cordeiro morresse como sacrifício. Nós vemos em Atos Ananias e Safira mentindo para os apóstolos e caindo morto no culto. O culto é algo solene, por quê? Se eu venho aqui, prego uma mensagem que não condiz com a Escritura, é por isso que você tem que ir para sua casa, abrir a sua Bíblia e conferir. Calma aí, onde o pastor falou? Da onde ele tirou isso? Por quê? Você tem a obrigação disso, de procurar saber. Porque eu posso estar te enganando? Óbvio que posso. O culto é algo solene, porque se eu venho aqui, abro a Escritura e interpreto de uma forma errada, e aplico de uma forma errada, eu tenho um gravíssimo problema com Deus. Gravíssimo. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. É por isso que Jesus diz: é bom que não tenhais muitos mestres, porque o peso sobre eles é maior, óbvio.
Óbvio. Se eu não prego de forma correta, eu tenho um sério problema com o Senhor. Todavia, se eu venho, leio a Escritura, interpreto da forma correta, aplico da forma correta, e você não dá ouvidos àquilo que Deus falou através da minha vida, você tem um sério problema com Deus. Aí o problema é seu. Você vai ser cobrado pelo seu conhecimento. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e nós temos, de fato, buscado conhecer a cada dia mais. Isso é mais cobrança? Óbvio. Mas além disso, quanto mais eu e você conhecemos, nós temos mais oportunidade de obedecer, de fugir do erro, de, ao invés de ser amaldiçoado como esse povo foi, ser abençoado por conta da obediência a Deus. Portanto, lembre-se disso. Ouvir constantemente a palavra de Deus e não se sujeitar a ela é desgraça para a sua vida. A única alternativa que você tem é falar: oh Deus, perdoa. Talvez eu tenha tido anos no caminho, anos. Mas ainda assim parece que tem uns pecadinhos de estimação que andam junto comigo e que dá uma dó de abandonar, né? Eu criei isso aqui desde pequeno. Isso traz desgraça sobre a sua vida mais cedo ou mais tarde, porque não podemos flertar com o pecado. Temos que ouvir e, diante de um mandamento que nós não temos capacidade de obedecer por nossas próprias forças, dizer: ó Deus, tem misericórdia deste miserável pecador, porque a minha carne quer fazer o que é errado, mas eu sei que pela força do Teu Espírito Santo eu vou conseguir ser obediente a Ti. E então saber que, do mesmo jeito que a desobediência traz desgraça, o que a palavra do Senhor também diz é que quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor também nos abençoa. Amém, meus irmãos?